Boa noite a todos, boa noite, doutor Caio Bianco. É um Boa prazer noite. recebê-lo aqui no canal do Micromeio. Eu queria dizer a todos vocês que estão entrando, até o pessoal ir começar a acessar. Aí eu vou dar alguns recados. A gente está no 31º Conversando no Micromeio. Esse projeto acontece desde 2019, com vários assuntos relacionados à microbiologia. E essa semana nós já tivemos alguns participantes que trouxeram conhecimentos, assim como o doutor Caio vai trazer aqui para a gente hoje. Eu vou pedir depois para que ele se apresente e para a gente, ele fale aí um pouco dele, e a gente vai falar de um assunto, né, que para muitos laboratórios ainda é uma novidade, né, uma pena, né, doutor Caio? Mas é uma novidade que a gente vai agora saber se é futuro atual, né? Se a gente vai conseguir isso nos laboratórios, nos diversos laboratórios, de uma realidade mais próxima, né? E a gente vai entender um pouquinho desse processo. Meu nome é Janaína, né? Eu sou bióloga. Quem quiser conhecer o canal é só acessar o YouTube e rever todas as palestras que ficam gravadas. E vamos lá, né? Eu acho que já deu para dar o pessoal entrando, que o pessoal vai saindo do plantão. Aí a gente fala um pouquinho para o pessoal ir acessando e a gente começar a live, mas eu acho que já dá para começar. Doutor Caio Bianco, como eu disse, é um prazer. O Microbe é todo seu hoje. Eu estou aqui para assistir uma palestra de um conhecimento aí que está sendo novo para mim. Obrigado, Janaína, pelo convite. A primeira coisa que eu vou te pedir é que você não me trate sempre como doutor, pode me chamar de Caio, Ai, que pode ficar tranquila, entendeu? Eu me sinto mais confortável, na verdade, você me tá chamando pelo bom, meu nome do que por tá doutor. bom, tá bom. Eu te agradeço esse convite. A gente se conhece, né, um pouco assim dos corredores e tudo. Sim, Como a gente estava falando, você veio mais de uma área clínica, né? Eu venho mais de uma área ambiental. E hoje em dia trabalho tentando organizar melhor essa coisa do One Health, do impacto da saúde animal e ambiental na saúde humana. E aí, como a gente está dentro de um instituto de controle de qualidade, a gente começou a trabalhar muito com essa questão de sequenciamento muito lá atrás. A gente sofreu um pouco lá atrás com essa coisa de sequenciamento. Os sequenciadores eram antigos, demoravam alguns dias para a gente ter um resultado, de às vezes uma pequena sequência, alguma coisa do tipo. E hoje em dia a gente trabalha com 1 milhão a bilhão de sequência. Então, em 10 anos a coisa andou bastante. Ainda mais agora com a pandemia. Depois da pandemia a gente não teve o desenvolvimento tão grande de uma nova tecnologia, mas a gente teve a implantação dessa tecnologia em locais que às vezes demorariam muito mais para receber. Exemplos LaCens. De LaCens, por exemplo, raramente se ouvia falar de receber em sequenciadores, e hoje em dia todos os LaCens têm PCR em tempo real, sequenciador para monitoramento de vigilância, de SARS-CoV e assim vai. Bom, para começo, né, eu prefiro começar a coisa Caio, do início. Diga. Caio. Só vou, assim, essa live vai ficar gravada em várias línguas, né? Só para o pessoal. A gente está falando do Rio de Janeiro, né? Ele se refere ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade, o INCQS, na Fiocruz, quando ele diz que a gente se encontra pelos corredores, né? É, e a gente. E é isso, só essa observação só, né, por conta da localização do pessoal que assiste aqui de diversos lugares, inclusive Ah, se vocês sim. quiserem colocando aqui os lugares de onde vocês estão assistindo, podem colocar para a gente aqui no chat. Mas vamos lá. Bom, eu comecei a minha carreira ali na Fiocruz mesmo, e aí de cara eu fui apresentado essa questão toda de sequenciamento. Na época, a gente enfrentava uma certa dificuldade, que na verdade era o acesso aos equipamentos que faziam sequenciamento. A Fiocruz, na época, contava com 2 sequenciadores Sanger, que é uma tecnologia mais simples, faz uma sequência, às vezes apenas, de no máximo 1.500 nucleotídeos. E a gente tinha grande dificuldade, tinha
A gente tinha uma vontade de aumentar a demanda, uma vontade de melhorar isso, e demorou muito para a gente conseguir alcançar isso. O que que a gente fazia? Como é que a gente começou com essa implantação desse sequenciamento? Por que que a gente começou? Uma das coisas mais comuns, hoje em dia, pelo menos nessa parte, é a tipificação molecular de bactérias por sequenciamento de alguns genes conservados, alguns genes housekeeping, como é no caso do MLST. Quem desenvolveu isso foi um pesquisador inglês. Eu não vou me recordar muito bem o nome dele, mas a gente trabalha, né, com um dos alunos dele de pós-doc, que é o Dr. Ivano, e ele foi lá na Inglaterra fazer o pós-doc dele, aprender, trazer para a gente essa novidade na época, né? Tanto que ele foi trabalhando com Neisseria meningitidis, uma das causadoras de meningite. E aí, hoje em dia, é um dos bancos mais curados, Ivano é extremamente reconhecido por isso e tudo. E aí, por que fazer essa tipificação? É como se a gente olhasse dois irmãos e aí você fosse olhar a identidade para saber quem é quem. Quem é o mais velho, quem é o mais novo, e outras características. No caso das bactérias, na verdade, a gente assim chama de clone, né? A gente associa a clone, então isso é a forma mais robusta, é um padrão ouro para você pesquisar, por exemplo, infecções hospitalares cruzadas. Você pode avaliar duas Escherichia coli de pacientes completamente distintos, e tentar traçar um transect entre uma e outra. Se elas são iguais, se elas são diferentes, o quanto elas são iguais e o quanto elas são diferentes. Mas isso foi muito lá no começo, a gente usava 7 genes, tínhamos muito essa dificuldade do acesso, e com o passar do tempo, a gente foi se questionando muito dessa questão do por que só 7? Já que bactérias vão de 1000 a 7, 8 mil genes. Então nós focávamos apenas em 7, era uma coisa bem pouca. E aí hoje em dia a gente vai quase que diretamente para as questões do genoma como um todo. A gente conseguiu adquirir um sequenciador de nova geração, o que nos permitiu sair de uma sequência por amostra, né, vamos dizer assim, para a questão de 25 milhões. E isso foi, para a gente, assim, a coisa mais. Como é que eu vou dizer assim? O seu está fechado. Oi. Não, você estava buscando a palavra, eu digo, acho que avançada, né? Um avanço, né? Nessa detecção. Na época a gente considerava 25 milhões bastante coisa. Hoje em dia a gente tem sequenciadores da Illumina que vão até bilhão. Então, assim, foi uma mudança drástica no paradigma, tanto que hoje em dia muitas bactérias são reclassificadas baseadas no seu genoma. A gente tem, por exemplo, a Serrácea, que todo mundo conhecia como uma Enterobacteriaceae, e ela é uma Yersinia hoje em dia. Ela foi reclassificada totalmente baseada na árvore filogenética do genoma dela com as demais enterobactérias. E isso veio trazendo também muitas coisas novas, muito surgimento de novos genes, descrição de novos genes, muitas informações. A gente hoje em dia acaba aplicando o controle de qualidade, ou na verdade, você pensava no controle de qualidade, dessas linhagens que a gente utiliza. Um exemplo é a própria coleção, as coleções biológicas da Fiocruz. Para que a gente aplica isso? A gente consegue, através de genes conservados como 16S, confirmar a identidade. Então, se aquela cepa é dita como Streptococcus pneumoniae, você pode simplesmente pegar o 16S, sequenciar, e a sequência você compara no banco de dados para confirmar se é Streptococcus pneumoniae ou não. Uma outra questão também num caso, por exemplo, se a gente aplicar o MLST a um controle de qualidade, vamos dizer que você tenha um clone vacinal. Exemplo, nós temos a Neisseria, que é vacinal. Ela tem um ST dela definido. Isso é uma forma de controle de qualidade de você, a cada passagem, a cada linhagem,
que você abre para produzir um novo lote de vacina, você repetir isso, você refazer essa análise. Porque se ela era, um exemplo, se ela for do ST3, que eu não lembro qual é o ST vacinal, mas se ela for do ST3, ela tem que ser sempre ST3. Então, sequenciei daqui a 50 anos, verifiquei que essa não é mais o ST3. Então, em algum momento, essa cepa foi contaminada e eu perdi a minha Neisseria vacinal lá do início. O controle de qualidade seria esse, então, seria a reprodutibilidade da... Na verdade, é uma garantia. É uma garantia que você está trabalhando sempre com a mesma linhagem. Entendi. Porque cada linhagem é muito particular. Tanto que a gente tem as cepas, por exemplo, da TCC, não basta você ter uma ecólise. Por que a gente utiliza cepas da TCC, que são as famosas cepas de referência e tal? Porque elas têm uma resposta conhecida para praticamente tudo. Você sabe exatamente a resposta para resistência, a resposta para provas bioquímicas, e isso vai incluir a parte genética. Hoje em dia a TCC ela inclui. Ela sequencia o genoma completo daquela linhagem, deposita no database. É uma forma de controle. Você comprou a cepa, ela chegou aqui, você sequenciou o genoma dela como controle. Comparou com o que a TCC te diz que ele tem. Não é igual. Opa, mandaram a escolha errada. Entendi. Não, é idêntico, 99,99% de certeza. Então a cepa está certa, a linhagem está correta. Entendi. Isso é uma forma de você descobrir se a sua linhagem está correta ou não. Um exemplo mais recente, puxando assim, tirando um pouco da bacteriologia, indo para a virologia, são as próprias vacinas que utilizam vírus. Exemplo da febre amarela. A febre amarela, a vacina dela, a gente ainda utiliza vacinas, utiliza a cepa-mãe isolada em 1900 e lá vai tantã. E aí um estudo fez isso. O que eles fizeram? Eles pegaram cada lote vacinal produzido desde a primeira vacina de febre amarela até hoje. Isso é possível, a gente tem a Fiocruz ela reserva o que a gente chama de lote de memória. E aí o pessoal foi de Biomanguinhos, fez esse sequenciamento todo e verificou que mesmo você dizendo que é a mesma cepa, ela não teve uma variação, mas ela começou a apresentar variações nos lotes mais recentes. Mas você avalia a IFA, é isso? A IFA. Tá. E aí você consegue verificar pequenas modificações. Um exemplo foi esse. Eles verificaram essa modificação na IFA a partir, acho que de 2010, alguma coisa assim. Entendi. Mas nada que afetasse o controle nada que afetasse a qualidade da vacina. Entendi. A sensação que eu tenho, eu não sei se eu vou mudar muito o assunto, mas a sensação que eu tenho é que quando a gente pega um micro-organismo que já está identificado e coloca no sequenciamento, é que ele deixa de ser aquele micro-organismo que a gente gostaria que fosse. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E também mencionasse, que eu fiquei um pouco sem entender, quando você fala tem duas Escherichia coli e a gente tenta ver se essas duas Escherichia coli, né, têm o mesmo gene. Qual seria o objetivo disso? Epidemiológico? Seria, se eu quisesse fazer um trabalho... Vou deixar você responder, senão eu vou começar muito a... Respondendo a sua primeira questão de duas Escherichia coli e ver se elas são as mesmas. Imagina o seguinte, todos nós somos Homo sapiens, nosso gênero e espécie, mas todos nós temos a nossa particularidade, nosso gênero e espécie ele se permanece. O que nós temos destacado, uma pessoa tem um olho azul, um olho castanho, cabelo claro, cabelo escuro, isso tudo é uma particularidade do indivíduo. E o mesmo acontece com as bactérias. Elas, apesar de serem... Vou dar o exemplo da Escherichia coli, que é a nossa grande amiga nesse caso. No caso de ser a Escherichia coli, a minha e a sua provavelmente são duas Escherichia coli diferentes. Elas têm as particularidades delas, elas se adaptaram aos nossos, vamos dizer, nossa microbiota intestinal, nossa flora. Hoje em dia,
pela genética, a gente consegue verificar isso. Por que isso é importante num quesito? Existem, por exemplo, associações de clones patogênicos. Sempre que uma Escherichia coli for do clone X, como é que é determinado esse clone? Principalmente baseado no MLST. O MLST é Multilocus Sequence Type. Então, uma forma mais curta, o que você faz? Você pega 7 genes conservados, com 7 genes de altíssima acurácia, de funções nobres na célula, essenciais que vão estar presentes em todas as linhagens de Escherichia coli, e compara eles. Essa é a premissa básica. Você compara. Nos databases, hoje em dia, é porque eu até queria mostrar o database, mas ele está fora do ar, que eu já descobri. Nos databases hoje em dia, o que eles têm muito? Eles transformam uma sequência num numeral. Então, por exemplo, você tem o GNRPOB e ele transforma isso em GNRPOB alelo 1, alelo 2, alelo 3, alelo 4, e a informação fica condensada ali dentro desse numeral do alelo. Quando você compara esses 7, se os 7 têm os 7 genes no meio exatamente iguais, significa como se você dissesse que são duas pessoas gêmeas. Se isso se reduz, por exemplo, geralmente quando isso reduz para 6, geralmente são 7 genes, se reduz para 6 ou 5, é como se fosse assim, são dois irmãos. Vieram de um ancestral comum em algum momento. Então isso ajuda muito a gente na epidemiologia de doenças, também no entendimento da disseminação de um determinado surto. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, foi um surto que nós tivemos nos Estados Unidos em 2016, em Wisconsin, que nós tivemos um surto de Elizabeth Kinge Anopheles, uma linhagem não muito relatada, não muito mencionada, mas que eles tiveram 60 pessoas contaminadas exatamente pela mesma bactéria. E aí, o que eles fizeram? Eles sequenciaram o genoma das 60 bactérias encontradas, das 60 isoladas, e viram que elas eram exatamente idênticos, 99,99, ou seja, partiram de um ponto comum de contaminação e se disseminaram. Aí, logo depois, eles acabaram apurando que, na verdade, isso veio pelo sistema hídrico. Então, de alguma forma, ela caiu na água potável, burlou o tratamento e se disseminou pelo encanamento. E assim acontece com as outras bactérias. Pode acontecer no mesmo sistema hídrico, você encontrar, trazendo para a nossa realidade de Rio de Janeiro. Se você for num bairro da Zona Oeste, você vai encontrar Escherichia coli. Se você for num bairro da Zona Sul, você encontra uma outra Escherichia coli. São iguais? Não, não são iguais. Então você tem uma múltipla contaminação ali. Isso é uma forma mais de rastreio. Você consegue rastrear se está tendo como no caso, teve um surto, veio de onde? Quem é o agente causador? Você dá nome, sobrenome, identidade, CPF, tudo. Tá fechado seu áudio de novo. Desculpa, pessoal, eu fecho porque eu tenho uma participação especial, que é um pet, que de vez em quando resolve querer atenção também. Mas rastreia, né? Coloca um GPS e consegue rastrear exatamente Sim. por onde a coisa que assim acho que mais possibilita, por exemplo, não é apenas uma análise local. Então você não fica restrito ao seu universo daqui. Coletei 100 amostras do Rio de Janeiro, da água do Rio de Janeiro, analisei só a água do Rio de Janeiro. No momento que você sequencia, você pode comparar com qualquer local do mundo. Vou comparar com as E. coli dos Estados Unidos, com a E. coli da China, com a E. coli da África, e assim vai indo. Obviamente a gente enfrenta algumas barreiras, que como eu acabei mencionando, eu dei o exemplo da África, mas, por exemplo, a África é um continente que se conhecia pouquíssimo, a gente pouco conhece a diversidade, devido a toda essa dificuldade mesmo de acesso. Os reagentes ainda são caros, os equipamentos são caros,
a expertise é um pouco mais rara. Então, isso tudo dificulta e acaba dificultando até a gente para entendimento de algumas doenças. No caso, por exemplo, eu falo muito de MNST porque eu sou curador de 2 bancos. O banco de depósitos de Serrácia e o banco de Proteus. Os dois têm particularidades muito distintas, tem uma particularidade únicas. Alguns, a Serrácia ela é quase que disseminada em todo ambiente, pouquíssimo na clínica. A gente tem pouquíssima divulgação dela da clínica, então a gente assim, não tem quase informação do que pode algum paciente, se ela causa alguma doença mesmo. E, em contrapartida, o Proteus é um carro-chefe na clínica. Eu tenho mais de 1.000 depósitos de Proteus só de amostra clínica. E de diversas A serrátia, fontes. a serrátia, por ela ter um pigmento, quando ela aparece na clínica, né, que é raramente, como você falou, e é verdade mesmo, ela vira uma atração no laboratório, né? Porque ela tem aquele pigmento, assim, maravilhoso, lindo, que quem está aqui assistindo, que faz microbiologia clínica, ou teve a oportunidade de fazer microbiologia em algum momento, lendo, né, placa, vendo, é lindíssima. E aí vira uma atração, de fato é. E normalmente está vinculada também a alguma questão ambiental, Sim. a infecção, né? Ela tem muito essa questão da origem. Isso nos ajuda muito. Isso. Essa questão toda do sequenciamento do DNA, ela trouxe uma ferramenta muito robusta para você poder fazer um rastreio de uma linhagem, de um surto. Levando para um outro exemplo, tirando um pouco das doenças e da clínica e tudo, e de vacinas e tal, um exemplo também é muito, por exemplo, a produção de cerveja, onde você utiliza de leveduras. E essas leveduras, você, na verdade, quando você vai, vamos dizer que você vai dar um start na empresa, você vai começar aquela empresa, você tem que partir de algum ponto. De onde você parte? Comprando a levedura. E aí, mas eu não posso comprar qualquer levedura que fermente? Poder, você pode. Agora, qual é o potencial que ela tem? Completamente diferente. A qualidade, questão, né? Isso. O sequenciamento ele te dá muito o potencial genético daquele micro-organismo. Então, que doenças ele pode causar? Compostos ele pode degradar ou produzir? Resistência a que ele pode ter? Isso inclui antibióticos, desinfetantes, metais, pesticidas. A gente tem lá no laboratório, por exemplo, trabalho com pesticidas e tal. Então, isso é muito importante você conhecer. Que não é simplesmente, eu encontrei uma bactéria, comprei uma levedura aqui, que um amigo meu usa há 20 anos para produzir a cerveja dele em casa, maravilhosa, vou aplicar na minha fábrica de cerveja. Do dia que você começa a tomar aquela cerveja antes, eu sempre tenho passo mal. Tem um piriri, tem uma dor de barriga, tem alguma coisa. Será que é a mesma linhagem? Ou será que ele acabou te dando uma coisa que já não é mais aquela linhagem original? Se perdeu, se modificou. Uma outra probabilidade também é muita troca genética. Quando você tem muitos micro-organismos numa solução líquida, por exemplo, se você pode fazer esse teste em laboratório facilmente. Você junta 4 linhagens, coloca sobre, às vezes, uma certa pressão de agitação, de calor, modifica um pouco o pH, ali ocorre troca genética. Você consegue fazer essa qualificação da troca genética. Então, essa coisa do sequenciamento a gente aplica muito nessa coisa de que linhagem é essa? A linhagem que eu isolei, ela é a X. Passaram-se 10 anos, eu vou fazer um outro trabalho adicional, utilizando aquela linhagem, por exemplo, como controle de referência para o meu experimento. Ainda é a linhagem X? Então, interessante é o quê? Vamos fazer o sequenciamento ou do genoma, ou de 1 ou 2 genes, só para você confirmar. É dessa forma que a gente hoje em dia aplica muito, é uma forma de controle para a gente, nos dá robustez no que a gente está trabalhando. A gente teve um caso engraçado há muitos anos no laboratório,
que não chegou a envolver o sequenciamento, mas envolveu a tipificação genética. E foi bem bacana. A gente comprou um Staphylococcus aureus da TCC, lindo, isolado, perfeito. Preservamos, identificamos, fizemos uns 3 anos depois, quando você abria, ele apresentava colônias brancas, colônias amarelas. A gente considerava contaminado. Pegava uma colônia branca, repicava para um lado, pegava uma colônia amarela, repicava para o outro. Colônias brancas e amarelas apareciam nas duas placas. E aí, a Maísa, né, que é uma das pesquisadoras do nosso laboratório, ela teve a ideia de fazer uma tipificação que foi por Eric PCR, que também é uma forma, ele amplifica regiões homólogas ao longo do genoma e forma um perfil de banda. Quando você extraía DNA das brancas, das amarelas, elas permaneciam como Staphylococcus aureus, nos resultados do sequenciamento de 16S, por exemplo, e quando a gente fazia o ERIC, elas tinham exatamente o mesmo perfil, ou seja, elas eram a mesma linhagem, mas, por alguma questão bioquímica, em algumas regiões elas produziam um pigmento amarelado, enquanto nas outras acabavam ficando brancas. E aí a gente acabou adquirindo o conceito de pode ser natural da colônia ela apresentar, desse microorganismo dele apresentar algumas características mais peculiares. O que não significa que sejam de fato dois gêneros diferentes ou espécies diferentes. É muito curioso isso, porque a sensação que eu tenho, eu não sei quem está assistindo aqui, e eu vou perguntar mesmo, gente, que eu vou aproveitar a aula, é que quando a gente pega, né, para fazer a identificação de uma bactéria, ou de uma bactéria principalmente, as provas bioquímicas me respondem melhor do que o sequenciamento. Falei besteira agora, mas eu sei que eu falei besteira porque o sequenciamento é muito mais, né? É mais a sensação que eu tenho por experiência, né? De não tenho tanta experiência em sequenciamento nenhuma. Assim, estou começando ainda. E às vezes eu percebo isso, porque na clínica eu já trabalhei muito com prova bioquímica, né? E aí você vê ali ela acontecendo, ela fazendo a respiração, ela utilizando, né, daquilo para nutrição, enfim, você vê tudo ali naquele processo bioquímico. E aí eu te pergunto, assim, em relação a isso, né? O que você acha dessa comparação, né? Se eu pegar um teste, porque eu sei que a gente vê, tem fenótipo e genótipo. É claro que o genótipo me diz muito mais coisas do que o fenótipo, né? Mas se eu pego uma bactéria, por exemplo, eu estou numa indústria, né, e achei um contaminante. Eu não posso ter contaminante na indústria. Eu não sei o que é aquele micro-organismo, né? Ou pode ser um fungo, uma bactéria e tudo mais, eu quero identificar. Vai direto para o sequenciamento? Vamos falar aí que a gente não tem um controle, né? A gente não sabe de onde que é aquilo. Eu vou encaminhar para você. Eu vou lá, Caio, pelo amor de Deus, identifique isso para mim. Vai direto para o sequenciamento? Vamos lá. Vamos dizer que você mande uma amostra cega, né? Isso. É o que a gente chama de uma amostra cega. Você tem vários caminhos a seguir. Duas coisas. Uma coisa que eu destaco a prova bioquímica, eu acho que ela é complementar à genética. Por quê? Uma coisa você está vendo o potencial, porque quando você faz o DNA, se você não faz RNA, que é a expressão, quando você faz DNA, você só está vendo potencial. A célula tem potencial para. Quando você vê a prova bioquímica, você está vendo ação enzimática. Então, se a enzima está ativa, se ela não está ativa. Aí eu trago uma curiosidade, na verdade, do seguinte. As provas bioquímicas elas são altamente confiáveis, curadas, há anos difundidas, mas existem algumas nuances de que pequenas modificações na condição ambiental, ou seja, no meio de cultura ali que a célula está, isso pode afetar a expressão genética do micro-organismo. Um exemplo eu tive, já tem uns anos, mas eu tinha uma Pseudomonas aeruginosa,
verdinha, linda no meio de cultura. Cheirosa. Cheirosa. E aí eu trabalhava com uma questão de resistência a zinco. Por conta porque a pseudomonas aeruginosa, na verdade, o que acontece? A ponta de catéter, geralmente, ela tem fluido de zinco, e aí a pseudomonas aeruginosa, pela presença do fluido de zinco, ela começa a ter resistência aos carbapenêmicos. Isso já é uma premissa conhecida. E aí a pseudomonas que eu tinha, ela era ambiental e ela, num meio de cultura, num agar BHI, ela crescia verde, cheirosa. Quando eu colocava uma certa concentração de zinco, ela era vermelha. Ela produzia a piorubina, ou seja, ela expressava a piorubina. E quando eu aumentava muito a concentração de zinco, ela começava a expressar piomelanina, que ela ficava negra. O meio ficava completamente negro, completamente preto. E isso é uma questão que, se você levar em conta, a gente não, dependendo do meio de cultura e tudo, ele vai ser rico em determinados metais, determinados outros componentes. Concordo. Então, eu acho, por isso que eu acho que uma coisa complementa a outra. Tá? Nessa questão, eu me perdi da sua pergunta, que eu fui explicar. Mas nessa questão de comparar os dois, Não, isso é eu muito comento complexo. da resposta, né? Dessa coisa que eu te mandei uma bactéria e não tem um controle, Sim, né? sim. Porque me deu a sensação de que quando a gente trabalha com a duas, TCC, quando a gente trabalha com tudo conhecido, né? E aí o que você faria, né? duas coisas bem fáceis. Pesquisa por dois genes. Você pode pesquisar um 16S, que ele é exclusivo de bactéria ou arqueia, e um 18S, que é o exclusivo do fungo. Primeira coisa que você pode fazer, faz uma PCR para os dois. Só amplificou 16S? Ok, uma bactéria. Só amplificou 18S? É um fungo. Aquele mesmo produto de PCR você pode enviar para um sequenciamento e dali você já tem alguma resposta. Obviamente, tem bactérias que elas são mais complexas a serem descritas. Exemplo, a Acinetobacter baumannii, que hoje em dia já é considerado um complexo. Quando você tenta, por algumas provas, ou até por alguns genes, diferenciar, por exemplo, Acinetobacter baumannii de Acinetobacter ureolíticos, eles são muito parecidos. Difícil, você tem que fazer quase que o jogo completo de provas bioquímicas para você conseguir separar os dois. E pelo 16S, a similaridade deles é 99%. E você tem que adicionar mais algum gene. Então, aí entra, por exemplo, um RPOB, um gene adicional, que é um outro gene. O mesmo acontece com E. coli e Shigella. Você pegar pode ser um exemplo, você pegar um 16S e jogar no banco de dados. Nenhum banco de dados consegue diferenciar por 16S se é uma E. coli ou se é uma Shigella. Não consegue, por quê? O 16S delas é 100% similar, 100% idêntico. Então, pode ir? Isso nos equipamentos automatizados também tem essa questão, né? Que a gente tem que a Shigella e a Escherichia coli também não conseguem, ficam sempre, né? O Vitek, os outros equipamentos automatizados, tanto no PCR, né? O que acontece ali na Shigella e na Escherichia coli? Como é que faz isso? Eu mandei para você como é que faz, assim, tipo, oi, aí é uma coisa complementar. E aí porque aí vai o indol, né? Assim, se eu não me engano, é o indol, né? Se você colocar... são imóveis, né? E a Escherichia coli imóvel, né? Aí vai por prova bioquímica também, né? Aí geralmente, por exemplo, se você tentar pelo Vitek, ele vai soltar, às vezes, sugerindo uma complementação com uma prova bioquímica. Ele pede complementação. Ele pede Que aí complementação. é a forma que você tem de separar. No caso da genética, por exemplo, você pode só não usar um marcador como o 16S. Pode usar um outro gene como é o RPOB. O RPOB o 16S, a premissa dele é que se pensou o seguinte:
função nobre que toda bactéria tenha, que seja exclusivo de bactéria, e aí se pensou no quê? No ribossomo, exatamente para poder pegar uma coisa, essa diferenciação. Separou, viu lá a subunidade menor, 16S, opa, tem, perfeito. Só que o 16S apresenta esse problema. Ele nem sempre é um marcador tão bom a ponto de discriminar espécies altamente correlatas, como é o caso da Pseudomonas, como Pseudomonas não, perdão, da Escherichia coli com a Shigella. E aí, logo depois se pensou num gene que é o RPOB, que é uma RNase polimerase, que a discriminação dele é muito superior. Ela consegue, esse gene consegue, simplesmente por ele, a gente consegue diferenciar uma E. coli de uma Shigella. Isso já nos facilita. Mas eu sou grande defensor da gente sempre tentar fazer o genoma da bactéria. Eu sei que hospitais não, sei que laboratórios às vezes como o DASA, eles já estão começando a implementar isso. Por quê? Imagina da seguinte maneira, você tem um paciente, você fez um antibiograma e aí deu resistência aos antibióticos do set comum que você está acostumado a testar dentro do laboratório e tal. Aí você fala assim, você não testou ácido nalidixo. E aí você tenta, você recomenda lá um teste adicional. No caso de um sequenciamento, quando você tem sequenciamento, você burla todo esse tempo. Por quê? Você já sabe se o gene de resistência está ali presente, se ele não está. Então, mesmo que ele esteja funcional ou não, a probabilidade é que ele vá se expressar no momento da presença do antibiótico. Então independente. No resultado clínico, quando eu pego, por exemplo, a gente tem um equipamento que se chama FilmArray, você deve conhecer, não sei se você conhece, esses equipamentos chegaram em alguns laboratórios, inclusive o DASA trabalha com ele, que faz essa sequência toda num sistema fechado, né? E aí ele dá para a gente, são diagnósticos feitos por painéis. Não sei se você já... Aí você tem um painel de respiratório, você tem um painel de gástrico, e onde você tem ali todos os micro-organismos que possivelmente são patógenos, né, para descobrir. E nesse equipamento, ele entrega para a gente o resultado da presença de resistência. Então, por exemplo, eu não vou me lembrar todos agora, mas o respiratório, se não me engano, tem CTX, OXA48, e aí ele diz lá, presença de OXA48. Mas a gente não sabe se aquilo está expresso ou não. No sequenciamento... Porque, se eu não me engano, é uma metodologia também de sequenciamento. Tem até que ver se alguém souber aqui para falar, para comentar, eu não estou me lembrando agora direito, mas talvez seja o equipamento que o DASA tenha colocado, né, não um sequenciamento como a gente faz, como eu vi lá no equipamento, né, que a gente usa. É um equipamento fechado, que tem a biologia molecular fechada, ela não precisa de salas, ela não precisa de nada, o material chega, e a gente já faz ali o próprio equipamento manda o manual, né, que a gente já faz ali, coloca tudo num sistema fechado, né, de reações fechadas de biologia molecular. E ele dá esse resultado para a gente. No sequenciamento, mas no sequenciamento, quando você fala que pode ser expresso ou não, eu consigo dar, por exemplo, eu vou liberar para o médico, se eu estivesse liberando esse resultado para o médico, tem OXA, tem CTX, você acha que... Quer dizer, você acha não. O médico já sabe que não pode dar que ele pode ser uma carbapenemase, que ele pode ser um... Comenta um pouquinho disso para a gente, de resistência. Agora eu que acho que confundi tudo aqui. Um pouquinho de resistência, resistência clínica. Então, na verdade, é aquela premissa. Quando você faz o DNA, você só está vendo o potencial da célula. Então, você vê as possíveis resistências que ele apresenta ali.
Um exemplo muito clássico de indução ou não são as AMP6. A gente tem AMP6 induzível. Ou seja, você só vai saber se ela está sendo expressa ou não efetivamente no uso. Com o sequenciamento, você tem essa informação meio prévia do seguinte: opa, ele tem uma AMP6 induzível. Eu posso sim eu devo combater com outro mecanismo, um outro antibiótico. Essa questão da resistência, principalmente em questão de expressão, ela é melhor quando ela é avaliada se você avaliar expressão através de RNA, que também é uma possibilidade. Tá. Então, quando você faz apenas o DNA, é o genoma, quando você faz o RNA, é o transcriptoma. Ou seja, o que a célula está transcrevendo ali para ser produzido, para ser expresso, para ser disseminado pelo paciente, pelo ambiente, seja lá como for. Isso muda muito. Se você fizer uma comparação do gene presente na célula, nem todos estão sendo expressos no seu RNA. Alguns vão depender de algum fator-chave, alguns vão depender da repressão de outros, porque tem aquela cadeia dos óperons que tem o gene sensor e tem o gene repressor, então isso dificulta muito. Mas você consegue saber se o DNA, pelo DNA você consegue saber esse potencial. Em contrapartida, quando você faz o transcriptoma, você fala, olha, gente, ela está expressando a resistência a carbapenêmicos, a beta-lactâmicos e assim vai. O problema maior do resistoma é que você tem, perdão, do transcriptoma, é que você tem muito mais dificuldade de trabalhar com RNA. Porque a expressão celular, ela é reflexo do ambiente que ela está. Então, se a sua célula está no meio de cultura, rico, muito bem, funcional, na temperatura ideal, a célula vai se expressar de uma maneira. Se você dá um ambiente para ela, um meio mais pobre, uma temperatura mais baixa, um pH mais ácido, isso tudo dificulta, ela já vai expressar um cassete de genes diferente para tentar sobreviver. E isso leva muita gente para a questão de disseminação plasmidial, que é uma das coisas que hoje em dia é muito relatado, porque eu falei um pouco da coisa de tipificação de bactérias, mas a gente também pode tipificar plasmídios. Ou seja, a bactéria ela pode ser diferente, como se fosse da seguinte maneira: eu e você somos duas pessoas diferentes, mas eu e você usamos o mesmo óculos. O plasmídio funcionaria dessa maneira. Ele pode carregar os mesmos genes, apresentar a mesma cadeia de reprodutibilidade, mesma cadeia de enzimas para se reproduzir, mas está disseminado em espécies completamente distintas. Isso é uma outra forma de disseminação da resistência dentro de um ambiente clínico, por exemplo. Não necessariamente as bactérias se disseminaram, mas a resistência. Que é que, na verdade, o que a gente acaba vendo hoje em dia é muito mais frequente, né? Quando a gente tem, às vezes, um monitoramento, por exemplo, ao longo de um ano num hospital. Você pode encontrar, sim, vários isolados de cepas de Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenêmicos. Todos têm a mesma enzima, mas as cepas não são iguais. Então, trazendo para essa questão, a gente acaba ficando dessa maneira, que o sequenciamento ele tem nos ajudado a ver o panorama geral da coisa ali. Então, a prova bioquímica eu acho ela super complementar, super essencial, até para te nortear, na verdade, quando você vai fazer alguma avaliação rápida, que, por exemplo, a gente, para colocar num VITEC, que seja para fazer o antibiograma e a bioquímica, é muito mais rápido e muito mais fácil a interpretação do que você fazer o DNA total dessa bactéria. Ele já vai te soltar um laudo, resultado, resistente, sensível, é uma E. coli, é isso, ponto. Quando a gente trata um pouco do sequenciamento, isso também é uma coisa que dificulta um pouco a acessibilidade, a facilidade com a informação.
A gente não tem hoje em dia um programa, por exemplo, igual é o Vitek, igual o programa do Vitek, que ele já vai soltar, vai dizer, olha, isso aqui é uma E. coli, tem genes tal, 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 e tem essa resistência. A gente ainda tem um pouco essa coisa de análise de dados, processamento, bioinformática, que é uma área que hoje em dia domina muito e tudo. E aí isso acaba dificultando também a implantação numa coisa mais numa cadeia mais geral. Com a questão da pandemia, a gente conseguiu facilitar um pouco a introdução do sequenciamento vamos dizer assim, no SUS em si. A gente conseguiu tirar uma coisa que era quase que estritamente pesquisa e trazer para uma realidade. Então, a gente fez um acompanhamento do SARS-CoV, por exemplo, em tempo real, das variantes através totalmente completa de sequenciamento genético. Totalmente em cima disso. E isso foi a grande diferença, eu acho que foi a única luz, eu acho que essa pandemia acabou nos trazendo nesse momento. E aí a gente conseguiu enfrentar isso. E isso a gente pode aplicar para qualquer outro micro-organismo. Isso pode ser para um fungo, isso pode ser para uma bactéria. A gente consegue acompanhar, por exemplo, dentro de um determinado hospital, eu tenho, sei lá, ao longo de 3 anos, eu tenho um paciente sempre morrendo por infecção com E. coli. Se você conseguir recuperar essas linhagens, provar que elas são iguais, você tem a mesma linhagem, na verdade, ali, sendo patogênica o tempo inteiro, atingindo toda a sua população ali hospitalizada. Não, elas são diferentes. Consigo trazer isso para e pegar e falar, olha, uma contaminação adicional. Nos Estados Unidos, eles têm um caso de salmonela, de uma salmonelose, que eles isolaram a salmonela do paciente e aí começaram a fazer o seguinte, em vez de procurar nos pacientes, começaram a procurar nos membros da equipe médica. E eles localizaram uma pessoa portadora da mesma salmonela. Só que para a pessoa, ela não fazia nada porque ela estava imunocompetente, bem. E no momento que ela encontrou uma pessoa suscetível, aquilo ali passou a ter atividade, a ser oportunista, né? Ela foi oportunista, então ela acabou se vangloriando, vamos dizer, desse ambiente. Ela saiu de um ambiente para ela não tinha função nenhuma e a coisa avançou. O mesmo já foi encontrado, por exemplo, em Staphylococcus aureus. Um paciente morreu depois de uma cirurgia e chegaram à conclusão que era um Staphylococcus aureus carregado pelo médico cirurgião, que foi o mesmo que infectou o paciente. Então, assim, mesmo com todo o cuidado, com toda a asepsia, desinfecção e tal, de alguma forma, aquele Staphylococcus aureus conseguiu se permear para o paciente. Então, a genética, basicamente, essa coisa do sequenciamento do DNA, ela trouxe muito essa luz de um olhar mais profundo, de um panorama geral do que está acontecendo, de para onde estamos indo e de onde muitas bactérias vieram. A gente tem exemplos bárbaros de bactérias que eram estritamente hospitalares, disseminando com resistência, e hoje em dia elas aparecem corriqueiramente no meio ambiente, carregando o mesmo gene de resistência, ou vice-versa. A bactéria era totalmente ambiental e a gente começa a ter a introdução dela na clínica, que é uma coisa que você consegue acompanhar basicamente com o sequenciamento. Uma questão taxonômica também, por exemplo, hoje em dia a gente tem muita taxonomia na bacteriologia é mais fácil, eu acho, porque a gente se entende. Então, quando a gente vai descrever, por exemplo, uma linhagem nova, a gente tem que casar as informações bioquímicas com as informações genéticas. Ponto. O comitê pede isso. Na questão de fungo é um pouco mais complexo, porque ainda está nessa introdução da genética, porque às vezes um fungo de mesma genética igual
ele tem uma classificação quando ele está na fase sexuada e outra quando ele está na sexuada. E aí o comitê está discutindo quem manda, qual é a fase que comanda, e esse DNA é da onde, como é que você diferencia? Porque é como se fosse uma xerox dos dois em momentos diferentes. Você está vendo a bioquímica num momento, a bioquímica no outro, e o DNA continua sendo o mesmo, ou seja, o potencial genético continua idêntico. Eu queria que você comentasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo, né, que pesquisadores já estão iniciando na biologia molecular. A pessoa não tem nenhuma metodologia de sequenciamento no laboratório, uma indústria que esteja assistindo a gente e vai começar a implementar. Começa logo para o sequenciamento. O Sanger, o NGS, um pouquinho de custo disso, e o que você diria, o que você pensa sobre isso? Assim, o que você falaria para essa pessoa que vai começar no laboratório? E, por exemplo, como a gente falou lá no início, né, você disse, o sequenciamento já chegou nos LACENS e tudo mais, mas a rede privada está tentando aí começar a chegar a essa metodologia. Você mencionou vários pontos aqui de benefícios disso, ou a dificuldade de fazer a implementação, mas se tivesse alguém aqui querendo fazer a implementação. Agora é um trabalho de consultoria, não é mais convidado. A implementação, Sanger ou NGS, depende do seu objetivo. Porque se o Sanger, por exemplo, eu só tenho interesse em identificar minha linhagem por um sequenciamento de um gene. Ela é aplicável, ela é uma metodologia robusta, muito utilizada. Agora, olha, eu quero que a minha linhagem, eu quero tudo da minha linhagem, todo o potencial genético, tudo que ela tem, CRISP e tal. Aí, NGS, obviamente. Custo para equipamento permanece mais ou menos meio pau a pau. Acho que um Illumina novinho, ele é em torno de 500, acho que já deve estar uns 600, 700 mil. Se ele for um simples. Se ele for um mais robusto, que é um NovaSeq, que é o mais possante deles, ele vai ser em torno aí de 2, 3 milhões tranquilamente. Enquanto A gente tem uma pergunta. Você quer concluir? Pode ser. Pode ser. E aí, custo. O sequenciamento Sanger, hoje em dia, eu considero ele barato. Porque já é uma metodologia muito citada, os reagentes já têm produção nacional. Antigamente a gente não tinha, era tudo importado. Enquanto o NGS ele é quase que exclusivamente importado. Os insumos, eu cito muito a Illumina, não é fazendo propaganda, mas é porque ela é o carro-chefe do sequenciamento. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com 3 tipos de sequenciadores. E um deles foi o Illumina, o Sanger, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Minion, de Oxford, que foi criado pela universidade. E todos têm uma premissa muito interessante, mas todos de metodologia, os dois de NGS caros. Não adianta. O Minion, só para comentar, a diferença maior dele é que ele usa um poro de membrana de uma Escherichia coli para que a sequência de DNA passe e ele faz a leitura. Enquanto o Illumina é uma coisa extremamente química e física. É uma ligação de bases nitrogenadas e fluorescência, só. Então, os insumos da Illumina ainda são tidos como muito caros. Eu, de vez em quando, eu sou um pouco crítico nesse assunto, que eu geralmente falo isso. Que se de repente o insumo ele fosse mais barato, nós conseguiríamos implantar isso mais fácil. Mas ainda é um insumo muito caro. Já o Sanger nem tanto. O Sanger, a gente tem que defender um pouco essa questão do Sanger, porque a Thermo Fisher, antiga Invitrogen, eles patentearam
Então não tem jeito, não tem como citar outra marca. Eles patentearam o fluorófilo de sequenciamento do Sanger e produzem isso até hoje, quase que exclusivamente. Algumas empresas tentaram fazer, desenvolver os seus, mas nenhum foi muito à frente. Mas eles tornaram a coisa tão acessível que, assim, sabe aquela coisa tipo, por que eu vou mexer em time de quem tá ganhando? Respondendo ao Fábio. O Fábio Correia Malta é um grande amigo, também da Fiocruz, ele é do IOC. Fábio, bem-vindo. Boa noite, Caio. No controle de qualidade, o sequenciamento possui outras utilidades, além da identificação de micro-organismos. Você pode comentar sobre o uso do sequenciamento no controle de qualidade de produtos? Então, além da identificação, sim. Você pode, por exemplo, um exemplo, eu vou aplicar numa coisa mais recente. Vacina do Covid sem ser a da Pfizer. Vamos falar da AstraZeneca. O que eles faziam? Eles pegavam adenovírus e incluíam o gene da spike para ela poder ser expressa e aí gerar um anticorpo. Ele não tinha efeito, ele só tinha um efeito imunogênico na gente. Como é que a gente faz? Como é que era recomendado pela USP, a farmacopeia americana? Duas coisas. Ou, o PCR para a identidade, para confirmar ou não se era spike, e o segundo era o sequenciamento, para verificar se a sequência inserida naquele adenovírus era a sequência que eles realmente tinham interesse, o pedaço da spike que eles realmente tinham interesse. Então essa é uma aplicação, assim, foi a aplicação mais recente que teve de sequenciamento, além de epidemiologia e tudo, por uma questão do produto, que eles recomendavam. Você produziu o adenovírus com a spike, ok, você faz uma qPCR, que geralmente é qPCR, e aí você verifica, ele tem a spike? Sim, ele tem a spike. E aí a segunda informação essa spike carreia as informações que eu quero que ela carreie? Ou será que quebrou-se a informação pelo meio do caminho, chegou a informação errada, chegou a informação truncada? Isso é uma possibilidade que tem. Uma outra também é a a vacina da febre amarela, eu já tinha comentado, eles também fazem sequenciamento de todo o vírus da febre amarela para poder liberar o lote hoje em dia. Então, eles verificam, eles produzem a vacina, pegam o IFA, fazem o sequenciamento, é o vírus da febre amarela, ok, é a linhagem vacinal? É a linhagem vacinal, libera o lote. Uma outra possibilidade também é a questão de... Vou puxar agora mais para bactérias. Você tem uma cepa, geralmente acontece lá, a gente trata muito a cepa TCC como um produto. Eu dei esse exemplo bem lá no início, eu falei, você comprou uma cepa TCC 1, 2, 3, e aí como é que eu tenho certeza que a cepa que chegou aqui é a cepa TCC 1, 2, 3? Uma possibilidade você sequencia o genoma inteiro, vai lá na página da TCC, eles disponibilizam gratuitamente o genoma daquela cepa, você compara. Qual por cento são esses dois? Qual por cento similares são esses dois? 100%. Opa, minha cepa, eu estou trabalhando com a cepa correta. Não tem nenhuma interferência. Eles mandaram a cepa correta, a linhagem certa e tudo. Então, esses são alguns exemplos. Obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, envia para a gente. A gente está chegando ao final da apresentação. É uma pena, né? Como é bom falar de assunto, e eu gosto muito quando o assunto eu não conheço tanto. Eu aproveito bastante. E aí vocês podem encaminhar. Enquanto isso, a gente vai fazendo a finalização. O Caio agradeceu. O Fábio, o Caio agradeceu, o Fábio agradeceu. Fábio, está convidado a ir lá no SQS me ver, tá bom? O Fábio é um grande amigo. Então, assim, a gente hoje está falando de um assunto, né, que daqui, acho que há meses, né, o Caio voltando aqui vai ter mais novidades ainda, né, porque é uma coisa que avança
né, que avança assim assustadoramente cada vez mais. Eu acho que tem algo mais. Aí eu perguntaria a última pergunta para a gente finalizar, né? Tem algo mais que ainda vai melhorar na questão do sequenciamento? Você acha que a parte taxonômica, né, vai chegar a uma conclusão definida? Porque toda hora o micro-organismo muda de taxonomia, né? A gente, É verdade. vai chegar ao definido ou não vai chegar É definido? verdade. São essas duas perguntas para a gente encerrar. O grande problema, na verdade, para você chegar a uma conclusão nesse caso, por exemplo, são os databases que a gente usa hoje em dia. A gente tem bancos de dados muito fragmentados. Hoje em dia, eles começaram a se unificar para se fortalecer. Então, antigamente, quando você pesquisava, eu digo isso porque eu comecei há uns 10 anos nessa área, e quando você pesquisava, por exemplo, 16S de bactéria, você tinha 10 bancos de dados diferentes. Cada banco de dados tinha uma sequência diferente, cada banco de dados era curado de uma maneira, cada banco de dados tirou suas sequências de um local diferente, e assim, qual é o verdadeiro, qual é o melhor, qual é? Você tinha que ficar, como é que fala? Empiricamente escolhendo. E hoje em dia, o que a gente tem? Esses bancos, por exemplo, todos se unificaram, se fortificaram, e aí se tornaram uma coisa altamente curada. Isso estou falando em 16 anos. Questão dos genomas, a gente ainda tem um certo complexo, não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que um pouco tipo um egocentrismo de cada local. Então, os Estados Unidos têm o database deles, que não conversa com o database europeu, que não conversa com o database o da União Europeia, que não conversa com o database inglês. E aí qual é a diversidade verdadeira, qual é o melhor empírico? Você que escolha o que você achar mais cabível. O sequenciamento ele ainda tem muito que melhorar, porque eu acho que a gente ainda está vivendo, eu acho que nós estamos vivendo a quinta era, mais ou menos, de sequenciamento, e eu sei que isso ainda vai se tornar uma coisa mais robusta, porque o sequenciamento ele ainda tende a consumir tempo, ele ainda tende a ser complexo de compreensão. Então, assim, não é simplesmente você pegar, eu botei minha bactéria no equipamento, ele já vai sair o resultado em 2 horas, 1 hora, alguma coisa do tipo. Não. Dependendo daquele sequenciador, dependendo do que você vai sequenciar, ele vai levar dias. Genoma humano, então, geralmente é 26 horas, 28 horas. Parece rápido, mas assim, o tempo que você ainda vai levar para processar aquele dado todo, para analisar, montar, que a montagem, na verdade, nada mais é do que unir aquelas sequências de novo, todas em um genoma humano. Isso é muito complicado. A gente ainda tem muito gap, ou seja, tem muitos espaços intergênicos que a gente não conhece. A gente tem muita perda de informação, apesar da melhoria toda. Eu acho que isso a gente ainda tem que melhorar muito. Quando você faz um genoma, geralmente você faz um cálculo de quão por cento aquele genoma está completo. E geralmente é assim, 98, 97, 99. E aí, para você conseguir fechar aquele genoma, você tem que rodar aquela linhagem mais uma, mais duas vezes, dependendo do tamanho do genoma dela. Então, isso é um gap que eu acho que a gente enfrenta muito. Outra coisa que a gente enfrenta muito além dessa questão do database ele não conversar, a gente ainda tem muita coisa desconhecida para encontrar. A gente tem, geralmente, quando a gente às vezes vai anotar um genoma, quer dizer a função de cada gene e tal, 40%, 50% tranquilamente assim, proteína hipotética. Significa que ninguém sabe o que é aquilo, ninguém sabe a função daquilo, e seguimos a vida. Entendeu? Não é só proteína de interesse? Não é só proteína de interesse? Ok. O grande problema é que a gente não pode deixar que isso avance sempre dessa maneira, abandonando algumas coisas. Por que eu digo isso? Eu tenho um genoma que de uma E. coli, ele tem 40% das proteínas dele é hipotética, eu não sei a função, não me interessa, vou guardar isso na minha gaveta aqui, vai ficar aqui pelos próximos 20 anos.
Daqui a 20 anos alguém vai abrir, vai reanalisar, aquilo tudo vai estar completamente diferente. O conhecimento já vai ter passado, a coisa já vai ter ido. Eu vejo isso muito, se tu acaba citando um exemplo que é mais do meu dia a dia, que é, por exemplo, os genes de resistência à colistina. Quando se descreveu o gene MCR1, que era um gene de resistência à colistina, todo mundo dizia, ele é uma novidade, ele surgiu agora, ele é preocupante. Não, não, não. A gente tem casos de pessoas fazendo pesquisa pelo gene em cepas armazenadas desde 1975, e a cepa já tinha o gene em 1975. Mas, na verdade, o que aconteceu? A informação ficou ali, congelada, guardada, aquilo dali deve ter se disseminado pelo mundo inteiro, e a gente perdeu como é que isso veio acontecendo. Isso é um problema que a gente enfrenta muito. Além, obviamente, dos critérios, da coisa crítica do sequenciamento, a gente enfrenta muito a vaidade, o ego de pesquisador, de instituição, e assim vai. A ciência ela tem que ser feita no modelo aberto. Se ela for fechada, ela não vai a lugar nenhum. Então, essa última assim, fala que eu deixo é isso. Não adianta você fazer algo que é só para você passar a chave na porta, acabou, está resolvido. Obviamente, você acaba fazendo isso muito no início, quando você não descreveu, quando você não publicou. Mas passou esse momento, disponibilizem. Deixa para a comunidade científica, forneçam, se alguém ligar, eu estou precisando de uma cepa de E. coli, você não tem, se você tem, forneça, disponibilize. Acho que isso faz toda a diferença, até para você se tornar uma pessoa, eu pelo menos eu faço isso porque eu gosto de fazer. Fazer sentido, né, o trabalho, né, da pesquisa, né? Se você não está fazendo pesquisa para quem? Para você guardar, para você é meio aquela coisa de pessoa que guarda dinheiro a vida inteira. Você guardou dinheiro a vida inteira, você morreu, levou o dinheiro para o caixão? Não levou, então. Pois é. Se você não treinar uma equipe, se você não passar isso para frente, isso vai se perder. Todo aquele intelecto, aquela luta que você teve, que você correu atrás, você não vai conseguir, entendeu? Então, a ideia maior é essa. O sequenciamento, eu acho que ele abriu muito as portas para essa disseminação. A gente está vivendo uma era da informática, onde a coisa é extremamente full time, tempo real, todo mundo se conversa, todo mundo se conhece. Você hoje em dia consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, tem uma dúvida, pergunta, tem uma cepa, tem uma linhagem, divulguem seus dados, forneçam seus dados, tragam isso para o mundo real. Isso pode ser uma coisa que pode mudar a nossa concepção, não hoje, mas amanhã. Caio, você quer deixar algum contato para o pessoal, um e-mail, alguma coisa? Não sei se o pessoal vai saber escrever meu e-mail. Digita no chat privado, a gente tem um chat privado na tela. Pode colocar, e aí o Gleidson coloca aqui e disponibiliza para a gente aqui o e-mail. Enquanto isso, eu vou dando alguns recados e aí depois o Caio faz o fechamento da live, embora ele quase fez aí o fechamento, mas ele deixa uma mensagem para vocês. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes com a gente até o momento. Primeiramente, agradecer ao Caio, que dispôs do seu tempo de vir aqui gentilmente falar com a gente de um assunto de extrema importância e novo, né, para nós, que não estamos dentro da pesquisa, ou, enfim, que não trabalha, né, tanta experiência que ele trouxe para a gente do dia a dia, do tempo de trabalho. A Lilian Silva coloca: espero ter a oportunidade de trabalhar com o Caio e na parceria no meu doutorado. Pode mandar mensagem para a gente conversa. Lilian, pode anotar o e-mail que foi disponibilizado, excelente, que ela colocou, né? O Caio deixou o e-mail. Eu também depois vou colocar no Instagram
e aí colocam também disponibilizado se o Caio autorizar, ó, lógico, né? Mas tá autorizado no YouTube e já era, já tá tudo autorizado. Então, assim, eu agradeço a participação de todos, quem encaminhou pergunta, que foi o Fábio, a Lília, e esse canal é feito para vocês. Esse canal é feito para divulgar conhecimento científico, tirar, como o Caio falou, né? Divulgar, trazer para vocês o conhecimento que está ali dentro do laboratório do pesquisador, do laboratório ou do professor, enfim. Então, a gente faz isso para vocês. A gente tem uma oportunidade de vocês se tornarem membro do canal. Então, se vocês quiserem ter essa oportunidade, acessem o nosso YouTube e verifiquem como é que faz, né, para se tornar membro. O Fábio está dizendo excelente conteúdo, parabéns ao Micromeio e ao Caio pelo conteúdo. Obrigada, Fábio. Obrigado. E agora eu deixo a palavra com o Caio para a gente fechar a live de hoje. E mais uma vez, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a você pelo convite. Estou sempre à disposição, sempre que precisar. Anotado. Anotado. Eu gosto dessa coisa, eu gosto da ciência, eu gosto de poder ajudar, eu gosto de ver a pessoa interessada nesse assunto. Para quem não sabe, a Janaína está lá no Instituto, num outro laboratório, mas a gente trabalha meio que junto. E para mim, a coisa que eu achei mais interessante quando eu conheci a Janaína foi que ela falou assim: eu não conheço nada de sequenciamento, mas quero aprender. Sim. Então eu acho que o importante é isso. Às vezes você pode não saber alguma coisa, mas se você tem a vontade, é fácil. Quando você tem a vontade é que é o mais fácil. Então, pessoal, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Pessoal, ele comanda a máquina, e eu fui lá com a plaquinha, né, e falei, olha, é preciso colocar, né, e aí ele foi colocar, e eu fiquei ali, e falei, meu Deus, assim, o que vai acontecer, né? Mas muito obrigada pela sua disponibilidade mesmo, tá, de coração. Eu te agradeço. Gente, boa noite para todos. Boa noite, Caio. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.